Muito bem. Pessoal, na análise vertical, né, que a gente tinha feito no vídeo um, na parte um desse vídeo, né, o que acontece? A gente fez aqui, só recapitulando, né, a gente fez todas as contas de análise vertical de 2009, tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração de resultado, como tinha pedido aqui na questão A, calcular e preencher a análise vertical do balanço patrimonial do ano de 2009, né? Daí, item B, calcular e preencher a análise vertical da demonstração de resultado do exercício no ano de 2009, também a gente fez aqui, está em vermelho, né? E C, analise os resultados obtidos na análise vertical do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. Muito bem, do balanço patrimonial a gente já tinha feito a análise, eu já tinha feito os comentários com vocês, e agora ficou então, nessa parte 2 do vídeo, ficou então faltando fazer a análise, né, dos valores obtidos da demonstração de resultado. Muito bem. Então, né, quando a gente vai analisar a demonstração de resultado, a primeira conta que a gente tem que ver é do lucro, tá? Então, eu vou destacar essa conta aqui e a gente vai fazer a análise, então, do lucro. Ó, no lucro, a gente pode ver que houve em 2010, né, que é o ano mais recente, houve uma redução do lucro líquido de participação, né? Então, de 19,4%, né, o lucro representava em 2009 19,4% da receita, ou seja, de tudo que a empresa vendia, ela conseguia extrair 19,4% de lucro. Em 2010, esse valor, essa participação diminuiu para 17,4%, ou seja, de tudo que ela vendeu, né, de receita líquida, né, receita líquida são as vendas menos os impostos sobre a receita, né, tudo que ela vendeu, ela obteve 17,4% de lucro líquido. Muito bem. Então, agora a gente tem que ver as causas disso daí, né? Então, assim, para começar, né, a gente pode ver que a receita cresceu, né? Porém, né, agora a gente tem que ver os custos, né? Tudo que subtrai a receita, ver o comportamento de custos e despesas, né, para verificar o que aconteceu, né? Então, no caso das mercadorias vendidas aqui, ó, a gente pode perceber que houve um aumento de participação do custo da mercadoria vendida, né? Então aqui, né, o valor de custo cresceu, né? Esse foi um dos pontos aí que a gente tem que verificar. A depreciação manteve quase estável, né? Então esse não foi o destaque. Bom, o LAGIR é resultado, né, da subtração entre custo e depreciação, né? O nosso foco na análise vertical é os custos, né? Bom, os juros pagos aqui também cresceram de 6% para 6,9%, né? Mas o que mais cresceu foi o custo da mercadoria vendida, né? E esse valor diminui da receita e o lucro, né? Também diminui, porque como o valor subiu muito, né? A participação subiu muito, então por isso que caiu o lucro líquido, tá? Os impostos representam 40% do LAIR, né? Os impostos tiveram uma queda, por quê, né? O LAIR caiu, ó, de 485 foi para 465, né? Então, como o LAIR caiu, logicamente, como é 40% do LAIR, os impostos também caem junto, tá? Então, se a empresa tem um LAIR menor, ela paga um imposto inferior aí, porque é um percentual do LAIR. Então, né, os pontos a se destacar aqui, principais, foram, né, vou dar um destaque aqui, o custo da mercadoria vendida, né, que teve um aumento do custo, então faz cair o lucro, né? E outra coisa que teve aí um fator que contribuiu para essa queda foram os juros pagos, né? Que os juros pagos também tiveram um aumento de participação aqui nesse período, né? Logicamente que o mais significativo foi o custo das mercadorias. Muito bem, então agora, pessoal, eu vou ler para vocês uma análise que eu já tinha feito, né? Porque até então eu fiz análise só comentada, mas eu vou deixar para vocês aqui, eu pus ela para baixo, né?
mas eu vou deixar para vocês aqui, eu vou ler, né, nesse vídeo, para que fique bem claro, né, a análise que eu preparei aqui, né, em cima disso que a gente falou, tá? Então, né, na parte 1 do balanço patrimonial, a gente fez a análise aqui comentada, agora eu vou ler a análise que eu deixei escrita aqui para vocês, né, que vai muito em linha com o que a gente falou. Bom, então, no balanço patrimonial, ao observar o ativo, verificamos um aumento em 2010 da participação do ativo circulante no total, né? Então, aqui, de 40,4 foi para 45,1. Muito bem. O ativo não circulante apresentou em 2010 uma redução de participação no total do ativo. Bom, de 59,6 foi para 59,4. Muito bem. Daí, as contas de caixa e de contas a receber, ó, caixa, contas a receber, né? Foram aquelas que contribuíram para o crescimento da participação do ativo circulante no total, porque a gente tinha visto que o caixa cresceu de 3,8 para 5,1 e o contas a receber de 16,5% para 22,1%, né? Com destaque para as contas a receber, que teve um aumento significativo no período. Realmente foi o que mais aumentou aí, né? Quase 6 pontos percentuais, né? Aqui o aumento foi de 1,3 pontos percentuais, enfim, né? Aqui cresceu quase 6 pontos percentuais, né? Então a gente pode ver aí que o contas a receber foi o que mais contribuiu, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, com destaque para contas a receber, que teve aumento significativo no período. O passivo circulante teve uma redução de participação no total do passivo e patrimônio líquido. Ó, passivo circulante realmente diminuiu de 15,5% para 12,5%. Né? Já o passivo não circulante teve aumento de participação de 14,8% para 17,3%. O patrimônio líquido manteve o mesmo patamar de participação. Se a gente arredondar os números aqui, né, vai dar praticamente 70% cada ano aqui, então não teve manteve, né, um patamar ali mais ou menos estável de participação. Os títulos a pagar no passivo circulante contribuíram para a redução de participação. Então, a gente viu aqui que os títulos a pagar tiveram uma queda aí, né, de quase 3 pontos percentuais, né, na participação em 2010. A contas a pagar não teve quase alteração nenhuma, então, realmente, no passivo circulante, o que contribuiu para essa queda foram os títulos a pagar. Muito bem. Os empréstimos de longo prazo proporcionaram um aumento de participação do passivo não circulante no total. Os empréstimos de longo prazo são os empréstimos que estão no passivo não circulante. A gente pode ver que teve um aumento, né, de 14,8 para 17,3, e isso contribuiu então para o aumento de participação do passivo não circulante no total do passivo e patrimônio líquido, certo? Muito bem, então essa foi a análise, né, que a gente tinha feito do balanço patrimonial. Agora vamos ver aqui da demonstração de resultado. Na demonstração de resultado, houve uma redução do percentual de lucro líquido sobre a receita líquida, tá? Então, deixa eu só arrumar essa palavra aqui. Receita líquida tem espaço, muito bem. Então, na demonstração de resultado do exercício, houve uma redução do percentual de lucro líquido sobre a receita líquida. Muito bem, de 19,4% caiu para 17,4%, né, a participação do lucro líquido. Daí, a gente viu aqui, né, que o que ocasionou essa redução foram os aumentos de participação do custo das mercadorias, que a gente destacou aqui, né, então, 56,7% de participação do custo aumentou para 59,4%, né? E dos juros pagos, né? A gente pode ver que os juros pagos de 6%, né, de participação foram para 6,9%. Então, essas foram as causas, né, dessas movimentações, né? Pessoal, logicamente que aqui eu estou pegando um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado simplificado, né? Com menos contas, né? Com
outras contas aí, né? Mas, na vida real, quando a gente faz uma análise, a gente tem que seguir o mesmo procedimento, tá? Então, a gente vai sempre olhar, né, dentro do balanço patrimonial, as contas principais, né? Então, vocês sabem que isso é padrão para todos os balanços. No ativo, a gente vai ter sempre ativo circulante e ativo não circulante, né? E daí, pode ser que tenham muito mais contas aqui, intermediárias, que somam no ativo circulante, e muito mais contas aqui que somam no ativo não circulante. Muito bem, a gente olha primeiro, né, a participação das contas principais, né, como que elas evoluíram do ano mais antigo para o ano mais recente. E daí a gente olha, né, dentro dessas contas principais, quais foram as contas que contribuíram para essa movimentação aí de um ano para o outro. Aqui do lado do passivo também é a mesma coisa, tá? Vai ter sempre passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e o total de passivo e patrimônio líquido, né? A gente vai olhar as contas principais, né? Vai ver a movimentação de um ano para outro e vai buscar nas contas intermediárias aqui que somam, por exemplo, no passivo circulante, né? A gente vai buscar quais delas contribuíram para aquela movimentação. Aqui teve uma movimentação de queda, então a gente vai ver quais que contribuíram para essa queda aí nesse período, certo? E para as outras contas também a gente faz a mesma coisa. Bom, na análise do balanço patrimonial, é assim que a gente faz. Olha as contas principais, vê as movimentações e daí vai nas contas intermediárias e vê quais que contribuíram para aquele movimento. No caso aqui da demonstração de resultado, a gente vai no lucro, né, e vê quais contas que contribuíram, né, para aquele movimento, né? Então, geralmente, né, a gente tem que ir observar os custos, as despesas, né? Geralmente elas explicam muita coisa no caso do lucro, né? Então, aqui, né, como teve, né, aumento de custo, né, o aumento foi significativo, a gente pode observar, né, que o Lagir teve uma queda de participação, o Lair teve uma queda de participação e o lucro líquido também, tudo ocasionado pelo custo da mercadoria e depois, no segundo momento, pelos juros pagos, tá bom? Então, foi o que contribuiu aí. Então, na demonstração de resultado, para concluir, a gente olha o lucro líquido, né? Primeira conta que a gente olha e vê quais contas que contribuíram para que houvesse aquela movimentação. No caso, o movimento foi de redução, tá? No caso, se a gente quiser olhar o Lagir, né, que é o lucro antes dos juros e dos impostos, a conta que teve aí um efeito importante sobre essa queda de participação do Lagir, logicamente que foi os custos, né? Porque os juros ainda não foram subtraídos, né? Para chegar no Lagir, tá? Então, daí no caso aqui foram só os custos. Se a gente for olhar o Lair, além dos custos, contribuíram também para essa redução de participação do Lagir de 32,3 para 29,1, né? Além dos custos, os juros também contribuíram para essa queda de participação. E no lucro líquido também, né, os dois itens aqui de custo e juros que contribuíram para essa queda de participação, tá bom? Então, essa é uma análise que se faz para verificar as causas, né, as principais causas de movimentação de um ano para o outro, tá bom? Então, muito obrigada por assistir o vídeo e espero que ajude vocês aí nas atividades que vocês vão fazer sobre esse tema. Obrigada!